Irmãos, amados, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Eu gostaria de quero ser bem didático, bem enfático, bem direto, né? A hora já nos convida para isso. Lucas capítulo 15, versículo 11. Hoje eu gostaria de trazer essa reflexão sobre o Pai que perdoa. Amém? Lucas 15, 11. Nós vamos ler alguns versos aqui e aí você me acompanha com a sua Bíblia. Amém? Lucas 15, versículo 11. Quantos acharam? Diga: achei. Diz assim a palavra de Deus. E ele disse certo homem que tinha 2 filhos. E o mais jovem deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que caiu para mim. E ele dividiu-lhe seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra bem distante, e ali desperdiçou os seus bens como uma vida depravada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou aos campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher sua barriga com as cascas que os porcos comiam. E nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores meu pai tem? Quantos servidores têm pão suficiente e de sobra? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra os céus e perante a ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, viu seu pai e teve compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei a melhor veste e vestiu-o, pondo-lhe um anel em sua mão e sapatos em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado e o matai, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho que estava morto vive novamente, tinha-se perdido e foi achado. E eles comeram e se alegraram. Diga amém. Amém. Queridos, essa parábola é uma das parábolas mais conhecidas. Se você pegar o capítulo 15 de Lucas, você vai identificar 3 parábolas ali: a da dracma perdida, a da ovelha que se perdeu e do filho que quis ir embora. E essa talvez seja a única parábola mais conhecida, né, do que as 2 últimas. E Jesus, ele tem um cuidado muito especial ao citar essa palavra, porque ele vai dando detalhes que a gente, só lendo pausadamente, só lendo 2 ou 3 vezes, vai percebendo aquilo aonde Jesus ele quer chegar. E de repente você pode me perguntar: pastor, o que significa filho pródigo? Filho pródigo é uma palavra que originalmente tem um sentido de extravagância, descuidada. Então, filho pródigo é aquele que é alguém extravagante e ao mesmo tempo descuidado. Se você for pegar essa aplicação original, justamente do grego, o pródigo é aquele que age de uma forma além dos limites. O pródigo é aquele que vai romper limites. E eu tenho muito me preocupado esses dias, e eu tenho falado sobre essa história das pessoas quererem romper limites. Certa ocasião eu disse que
para nos punir. Limites sempre foram para nos guardar e nos preservar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Só você vê Adão e Eva. Deus coloca eles num jardim perfeito, num lugar maravilhoso. E o que Deus diz é o seguinte: olha, vocês podem comer de tudo que tem aqui, mas dessa árvore vocês não podem comer. Dessa árvore vocês não podem passar. Há um limite aqui para vocês. Daqui para lá vocês são livres, podem fazer tudo o que vocês quiserem, mas daqui em diante não, vocês correm risco, vocês podem morrer. E aí o diabo, sabendo que nós, por natureza caída, somos desobedientes, ele vai sempre instigar eu e você a fazer aquilo que a palavra de Deus diz para não fazer. Vou repetir. O diabo, por saber que a nossa natureza é pecaminosa, nós somos concepção do pecado, então ele sabe que a nossa natureza é sempre se inclinar para a carne. A nossa natureza é sempre se inclinar para virar adversário de Deus. E aí ele vai sempre colocar no nosso caminho. Eu me lembro aqui agora daquela história infantil, João e Maria. Como que João e Maria foram atraídos até a casa da bruxa e presos. A bruxa foi deixando doces pelo caminho, porque sabiam que eles gostavam de doces. E ela foi deixando doce, não é assim a história? Vai deixando doce pelo caminho, até que chega no lugar da armadilha e eles são pegos. Quer dizer, o diabo, ele sabe do que você gostando. O diabo sabe do que você gosta. E sabe daquilo que você gosta, que muitas das vezes não glorifica a Deus. E todos nós, quando vimos para Jesus, nós temos uma luta contra a nossa carne. Irmãos, a maioria de nós aqui não nascemos na igreja. Não somos filhos de crente, como hoje a Júlia tem a oportunidade de ser, o Benjamin tem a oportunidade de ser, o menino Dourado ali tem a oportunidade de ser, o Miguelzinho tem a oportunidade de ser. Todos nós, o filho do Igor está nascendo agora. José tem alguns meses, vai fazer um ano. Tem a oportunidade de nascer no lar que os pais creem em Jesus Cristo. Nós não tivemos essa oportunidade. Nós somos de uma cultura romana. Nós somos frutos de uma igreja romana. Nós não somos frutos de uma igreja apostólica. Nós somos frutos de uma igreja romana. E dentro da filosofia dessa igreja onde nós nascemos, o pecado, irmãos, ele pode ser perdoado. Você pode pecar até o ponto de se confessar com alguém e ter uma água benta. Então o diabo, ele sabe, irmãos, aquilo que a tua carne se inclina. Tem gente que a carne se inclina para dinheiro. Tem gente que a carne se inclina para glutonaria. Tem gente que a carne se inclina para as práticas homoafetivas. Tem gente que a carne se inclina para o adultério. Tem gente que a carne se inclina para a mentira. Mas em Jesus nós encontramos fortalezas para mortificar a carne. Amém. E o que o diabo quer? O diabo quer que a gente rompa os limites que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Quarta-feira eu falava sobre princípios de honra. O que é um princípio? Princípio no jurídico quer dizer fundamento. Um princípio é um fundamento. E quando eu fui procurar sobre princípios, o que mais se assemelha ao que a Bíblia traz para a gente é o que o dicionário jurídico traz. Princípio é um fundamento, e fundamento não se move, fundamento não se remove. O salmista vai dizer que se os fundamentos forem removidos, o que fará o justo? Por quê? Porque o justo vive pelos princípios que o regem. O justo vive pelos princípios que ele acredita. Eu acredito no princípio da trindade divina. Eu acredito no princípio da fé. Eu acredito no princípio da igreja. Então, o diabo, ele quer fazer você romper os limites. Para quê? Para que você peque diante de Deus. O diabo quer fazer você pecar diante de Deus, irmãos. E aí, a palavra vem no original, filho pródigo, quer dizer romper limites, desfazer
abandonar tudo aquilo que Deus tem para nós, e nós vivemos esses dias. Vivemos esses dias a qual o diabo tem feito eu e você romper limites. Por quê? Porque o mundo diz que isso é bacana, o mundo diz que isso é legal, o mundo diz que isso provém de uma cultura, mas não é uma cultura de Deus, não é uma cultura do céu, é uma cultura do inferno, é uma cultura do mundo. Para quê? Para fazer você debochar do Espírito Santo, para você cada vez mais se distanciar daquilo que Deus quer. Então essa parábola apresenta três personagens: o pai, que representa Deus, eu já falei isso, o filho mais novo, que representa ali os publicanos, os pecadores, que somos nós, e o filho mais velho, que representa os escribas, os fariseus, os religiosos. E a partir daí, irmãos, nós vamos ver agora uma figura muito importante nesse texto. Porque a gente, quando abre Lucas 15, na parábola do filho pródigo, a gente já é induzido que a parábola está falando de um filho que se perde. Vou repetir, vou melhorar a frase. Quando a gente vai ler Lucas 15, que a gente lê o título lá, filho pródigo, nós já subentendemos que a parábola fala de um filho que quis se perder. Não é do filho que se perdeu, é do filho que quis se perder. Uma coisa é você se perder, outra coisa é você querer se perder. Quando eu era pequeno, da idade da Júlia, eu saí com a minha tia Lucy uma vez. Nós fomos acampar na Ilha do Governador. Tinha muito esse negócio de acampar. A Ilha do Governador, na Barra da Tijuca, que não era essa forma toda que é hoje. Então tinha uns campos verdes, que as pessoas botavam os campos, né, de barracas. Um dia eu me perdi. Eu saí para brincar, achei que as barracas eram tudo igual, me perdi. Aí veio alguém, me pegou, me levou, já sabia, me levou lá para a barraca da minha tia, eu me perdi. Se perder é uma coisa, agora querer se perder é outra. Sabe o que acontece, irmãos? Foi o que eu falei no início. Tem aqui a Júlia, o Miguel, o Davi, tudo filho de crente. Eles crescem com uma liberdade incrível na vida. Mas chega um determinado momento que eles querem se perder. Eu não consigo conceber isso, eu não nasci no lar cristão. E eu zelo muito pelo Deus que eu conheço hoje, irmãos. Eu zelo muito pelo Deus que eu conheci, que mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu não quero me afastar desse Deus. Nem agora e nem na eternidade. Porque a eternidade vai ser o casamento perfeito entre a noiva e o cordeiro. Nós vamos nos encontrar com ele lá. Mas os filhos dos crentes, eles querem se perder. Principalmente porque existe um espírito hoje mundano que ronda as universidades, ronda as faculdades, ronda os ensinos médios. Os jovens já começam a se perder na escola. Por quê? Porque começam a encontrar um outro tipo de cultura. Ele é ensinado de um jeito em casa. Aí chega, aleluia, na escola, encontra um outro tipo de cultura. E mais engraçado é que a gente consegue perder. Por quê? Porque a gente não tem bases. Nossos filhos vêm dialogar com a gente não consegue dialogar com eles. E aí quando a gente vai se debruçar nessa parábola, o que a gente entende? O filho que quis se perder. Mas na verdade essa parábola não fala de um filho que quis se perder. Essa parábola fala de um pai perdoador. Fala de um filho pecador. De um pai que perdoa e de um filho que é pecador. Bota o versículo 20 aí do pra gente. Está iniciando? O versículo 20 diz assim, Lucas 15, 20. Diz assim, Lucas 15, 20. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, viu seu pai e teve compaixão. E correndo, lançou seu pescoço e o beijou. Repare que o texto está dizendo que não é o filho que corre até o pai, mas é o pai que se levanta de onde está e corre em direção ao filho para abraçá-lo e para beijá-lo. Irmãos, isso representa o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Nós não tínhamos nada que apraz a Ele. Nós não tínhamos nada que chamasse a atenção dEle, Igor. Nós não temos nada que Ele possa olhar para a gente e falar assim, nossa, que
nós cheiramos ao pecado, mas Jesus, não se importando com a nossa condição, Ele desceu à terra, se esvaziou de si mesmo, foi à cruz do Calvário, morreu a nossa morte, recebeu os nossos pecados, nos correu para nós e nos abraçou. Por isso que não somos nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita, irmão. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, Jesus já tinha te olhado, cara. Glória a Deus. Tu estava distante, Jesus já tinha olhado para você. A tua família já tinha te negado, a tua família já tinha falado de você, não é ninguém, não é nada, mas Jesus já te olhou de uma forma diferente. A sociedade já tinha te condenado, falou assim: pecador, pecadora, tem que morrer, não tem direito a perdão. Mas Deus, quando olha para nós, não olha com olhar de consumidor, Ele olha com olhar de pai. Pai, perdoa. Qual pai quer ver o filho longe? Então, irmãos, essa parábola fala de um pai que é perdoador. Presta atenção no que eu vou te dizer. O pai nunca havia perdido o interesse no filho. O filho fez o que fez, o pai não perdeu o interesse no filho. O pai tinha certeza que um dia ele estaria de volta. A Bíblia fala, não, perdão. Há um ditado popular que diz: um bom filho, a casa retorna. Sabe o que isso quer dizer? É que o pai não perde a esperança. Presta atenção no que eu vou te dizer. Naquela época, um ancião não podia correr. Isso era indigno. Mas o pai não se importou com a humilhação. O que importava era que o filho a quem estava buscando no caminho. Esse homem aqui retrata justamente o quadro da sociedade. Ele é um ancião. Seu filho deve ter em torno, aí diz alguns historiadores, que o filho deve ter em torno de 17, 22 anos, 23 anos. Um jovem, como eu e você já fomos, que cometemos sandices, que cometemos loucura, que fazemos as coisas e achamos que estamos certos. Mas o tempo revela a nossa imaturidade. É um jovem imaturo. Por mais que o jovem, por essa idade, tenha responsabilidades, ele ainda vai passar pelo processo do amadurecimento. A mais velha aqui no nosso meio é a diaconisa Lourdes. Está amadurecendo ainda? Está aprendendo ainda? Deus tem ensinado ela todos os dias? Porque não se trata da idade, não se trata do posicionamento que você se coloca diante de Deus. O mais novo aqui no nosso meio pode liderar essa igreja com maior exatidão se o Espírito o possuir. Porque não se trata de idade, se trata de posicionamento. Mas é claro que pela idade que ele vai possuir, ele vai cometendo erros no meio do caminho. E a maturidade vai mostrar para ele os erros. Então, para o ancião aqui você coloca em torno de 60, 65, é um ancião. Para o ancião dessa época se levantar de onde ele está e correr, era antiético, era deselegante, era desagradável. Mas esse cara aqui, esse pai aqui, mostra para nós que ele não está no meio, está pouco se importando com o que as pessoas estão pensando. O que ele está pensando aqui é que o filho está voltando. Aleluia. Sabe? Às vezes a gente fica esperando o que os outros vão dizer e você perde de viver. Eu vou repetir isso. Você fica preocupado com o que as pessoas estão pensando de você e você para de viver. Você para de progredir, você para de andar, irmãos. Me perdoe da expressão. Que os outros se lixem, que você cresça em Deus. Se ninguém quer crescer, que você cresça. Que ninguém quer orar, que você ore. Que ninguém lê Bíblia, que você lê a Bíblia. Aleluia. Oh, aleluia! Porque quando tu abrir a boca para falar, tu tem conteúdo, tu tem Espírito Santo, tu tem o poder do Altíssimo sobre a tua vida. Aleluia. O
para ele é que meu filho está voltando, e eu vou lá dar o apoio para ele, eu vou lá abraçar ele, eu vou lá perdoar ele, eu vou lá beijar, porque a Bíblia fala que ele sente compaixão. Essa versão não está escrito isso não, né? Está ali, ó. E viu-se o pai e se moveu de íntima. Sabe o que é compaixão? Compaixão é você se colocar no lugar do outro. Sabe, é você saber que tem alguém na igreja passando dificuldade e você tem 2 quilos de carne sobrando na tua geladeira. Porque para ter 2 quilos de carne sobrando na geladeira, porque está indo na prosperidade, né? Hein? Você abre tua geladeira, você abre tua despensa e você tem 10 quilos de feijão, 10 quilos de arroz, tem 3 quilos de macarrão, e você sabe que tem alguém na tua igreja que senta do teu lado, que cultua junto com você, está passando dificuldade. Gente, você não precisa buscar nós não precisamos buscar o social da igreja, não precisamos falar com o líder, com a líder, com o pastor. Isso é nosso, isso é do cristão, é se colocar na posição do outro. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês esses dias e vocês levam para a vida de vocês. Tratem as pessoas como vocês gostariam de ser tratados. Peça que Deus prospere a tua vida, para que você possa ter o suficiente para emprestar e não tomar emprestado. Aleluia. Peça que Deus prospere o teu caminho, que Ele abra portas para você, que você seja promovido, que você cresça no seu trabalho, aleluia, e que você possa ser instrumento e ferramenta de Deus para arrumar emprego para um chefe de família. Que adianta Deus te promover? Que adianta Deus te dar bastante dinheiro se você não faz pelo próximo, não faz pelo outro? A Bíblia fala: ama o próximo como a ti mesmo. Eu estou preocupado com a minha casa. Cuide da tua casa, porque a Bíblia fala para cuidar dos seus primeiro. Mas não esqueça dos domésticos da fé, não esqueça do irmão. Tenha compaixão. Precisamos de uma igreja, irmão, que tenha compaixão dos outros. Aleluia, Deus. O que adianta, pastor Fabiano, na igreja pregar de amor? Nós temos amor, mas não temos compaixão. Mentira, não tem amor. Porque a Bíblia fala que o amor tudo suporta. O amor, irmãos, ele é acolhedor. O amor, ele é perdoador. Quem muito ama, muito perdoa. Quem muito ama, muito perdoa. E quem muito perdoa, não vive estressado. Você sabia disso? Viva uma vida com Deus, ande com Deus, e você vai ver como a sua vida vai melhorar. Aleluia. O pai só olhou o arrependimento e não as condições que estava seu filho. Quando o pai olhou para o filho, o pai não lembrou que foi ele que pediu para ir embora. O pai não olhou que foi ele que pediu para rachar a família, levar a herança. Não. O pai olhou o que o filho estava fazendo, que era se arrepender. O pai, irmãos, olhou o arrependimento, não olhou as condições que o seu filho estava, porque ele estava rasgado, ele estava descalço, e era uma personificação de miséria. Deixa eu te dizer um negócio aqui, se você não sabe. Nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos de Jesus, todo homem que estava descalço e todo homem que andava rasgado, ele tinha um símbolo da miséria. Ele era considerado uma pessoa miserável. E quando esse filho sai de casa, esse filho sai calçado, vestido, com a barriga cheia e com o bolso transbordando. Aleluia. Quando ele retorna com fome, descalço, sem dinheiro e sem amigos. Na mesma hora, o pai poderia olhar para essa situação: está sujo, está descalço, está fedendo. O pai não se importou. O pai olhou o arrependimento dele. Então, quando Deus ele olha para nós, ele não olha só o nosso pecado. Ele não olha só que a gente errou. Ele olha o nosso arrependimento. Você quer atrair Deus? Se arrependa. Você quer atrair Deus para perto de você?
Se arrependa. Você quer viver uma vida diante de Deus? Quebrante o coração. É isso que o salmista fala, pastor Elisete. Perto está o Senhor dos que têm um quebrantado coração. Pastor, o que é um quebrantado coração? É alguém que se derrama na presença de Deus. Aleluia. É alguém, Diário Eduardo, que não precisa de uma música para adorar. É alguém que não precisa dos músicos em serviço para adorar. Ele adora com música, ele adora sem música. Por quê? Porque a razão dele não está nessa terra, a razão dele está no céu. Ele não está vendo essa terra, ele está vendo lá o céu. Eu creio no que diz aquela palavra, Paulo vai dizer: o que Deus tem para nós, o olho ainda não viu, o ouvido ainda não ouviu, os olhos ainda não enxergaram e nem chamou o nosso coração. Deus está falando de salvação, de um lugar excelente para nós. Todas essas coisas é o que Deus tem reservado para nós. Aleluia. Então, se nós queremos caminhar para esse lugar, irmãos, nós temos que começar a ter compaixão uns dos outros, misericórdia uns dos outros. Os mais velhos, oh, aleluia, os mais velhos precisam ensinar os mais novos sobre misericórdia. Nós precisamos ensinar os mais novos. Eu preciso aprender com os cabeça branca aqui da igreja. Tem muito cabeça branca, só não tem lancha, né? Melhor. Está ali o pastor Elisete, experiência de vida, já foi missionária fora do país. Está aqui irmã Lourdes. Temos que aprender com esses irmãos. Eles têm que nos ensinar, irmãos. E nós vamos pegar esses ensinamentos e passar para outros. Agora, não podemos ter uma igreja, irmãos, onde não temos misericórdia de ninguém, aonde vão chegando, os filhos vão retornando e a gente vai colocando para fora. É o irmão que não perdoa, vou falar domingo que vem. Hoje eu quero focar no pai que perdoa. Perceba que ele se compadeceu, correu, abraçou, beijou, antes de dizer uma palavra. Sabe, irmãos, pode ter filhos que podem retornar, podem ter irmãos que podem ter errado com você, comigo, e podem retornar. A nossa primeira atitude tem que ser um abraço. Amém. Tem que ser um beijo. Pastor, mas tu não sabe o que essa pessoa fez comigo. Ai, irmão, tantas pessoas já fizeram tantas coisas comigo, eu já esqueci. Por quê, irmãos? Porque a minha recompensa não está aqui. Aleluia, aleluia. Quem me defende, não me defende só aqui, me defende lá fora. Glória a Deus. Quem me guarda, a Bíblia fala que não dorme. Aleluia. Quem me fala, a Bíblia fala que ele não pisca. Tosquenejar ou piscar. Ele não pisca. Não dorme, não sente fome, não sente sono, não sente cansaço. Ou seja, quem me guarda não abandona o seu posto. Glória, aleluia. Eu e você não. Eu e você, por qualquer coisa, a gente abandona o nosso posto. Mas eu tenho certeza que nessa noite é uma noite de encontro com o Pai. Aleluia. Segundo, o amor do Pai nos valoriza, mesmo não merecendo. Bota o versículo 22, Eduardo, por favor. Lucas 15, 22. Mas o Pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e pondo-lhe um anel na mão, sandália nos pés. 23. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegremos. O pai queria dar ao filho a importância que ele não merecia. Deixa eu te falar, ele não merecia isso que o pai fez. Ele não merecia, mas o pai quis mostrar para ele: eu estou te dando porque eu te amo. A melhor maneira de você dizer para a pessoa que você não concorda com o que ela fez é dizer: eu te amo. Nós precisamos amadurecer esse ponto. A gente tem que parar, irmãos. Não a nossa igreja, mas as igrejas, os crentes de uma maneira geral.
a gente precisa dizer para a pessoa que a gente não gostou do que ela fez. A gente vai lá e diz: Marli, eu não gostei do que você fez, mas eu te amo. O meu amor em Cristo não deixa eu ter raiva de você. O meu amor por Jesus não deixa o meu coração estar triste com você. Irmã Lourdes, o meu coração está até triste com você, mas Jesus me faz ter amor. Você me perdoa? E assim a gente vai seguir. Deixa eu te contar um negócio aqui. Domingo passado, eu tive como um gato com a diaconisa Lourdes. Eu fiz algo como pastor da igreja, exercendo a minha autoridade e o direito que eu tenho, e ela me questionou. E eu disse para ela: aqui não é o momento de você falar isso. E ela continuou. E eu disse para ela: irmã Lourdes, chega. O que eu fiz. Acabou. Aí eu disse para ela: irmã Lourdes, vou lhe dizer pela primeira e última vez aqui nesse lugar. Aqui dentro não sou seu filho. Aqui dentro sou seu pastor. Aqui dentro inverte a ordem. Não é você que me manda, é eu que mando. Pronto, e acabou. Se a irmã não aceita a minha liderança dessa maneira, a porta da igreja está aberta. Fui duro, né? Alguém os que estavam presentes não deve ter gostado do que eu falei, mas fui duro. Porque onde não tem comando, não tem ordem. Aonde não tem ordem, não tem progresso. Segunda-feira, eu fui na casa dela, agora como filho. Mamãe, não quero falar com você. Eu falei: não é a mamãe. Ela: não quero falar com você. Eu falei: mamãe, vem cá, você tem que entender. Aqui eu sou teu filho, velho. Vamos lá. Agora você pode falar comigo. E a gente se perdoou. Agora me liga mais do que me ligava antes. Oh, glória. E se eu não atender, reclama. Me liga toda hora. E quando não consegue falar comigo, pede para alguém. Liga para o pastor para que eu quero falar com ele. Para, tipo assim, ele não está me atendendo porque está vendo o meu número, mas se vê o número do outro irmão, não, eu realmente não atendo. Então, irmãos, a gente tem que entender essas coisas. Eu disse para ela no amor. Só que naquele momento ela não compreendeu, e hoje ela compreende. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, o que eu te faço hoje você não entende, Pedro, mas amanhã você vai compreender. Aí Pedro começou a dar Pedro, deixa eu te dizer a verdade. Satanás acabou de pedir a tua alma para brincar com você. Eu roguei ao Pai para que ele não fizesse nada. Então muitas das vezes Deus está fazendo alguma coisa que a gente não está entendendo, a gente não está visualizando, porque a nossa visão está limitada, a nossa visão está fechada, a solução está na nossa frente, mas os nossos olhos estão cheios de lágrimas, os nossos olhos estão apertados, vermelhos, de tanto chorar, estão ardendo, e a gente não consegue entender. Mas Deus, Ele não trabalha como a gente trabalha. Deus já está tudo planejado, já tem um plano. Se aqui não deu certo, Deus já sabe, e lá na frente já está enviando um cordeiro para sacrifício. Glória a Jesus. Abraão, me dá o teu filho, Abraão. O filho a quem tu amas. Tá bom, Senhor. Eu vou lá com o menino e adorar. Deus já sabia o coração de Abraão. E antes dele subir, já tinha um cordeiro preparado para ser imolado no lugar do menino. O que isso quer dizer? Que Deus, Ele já nos conhece. Ele sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas limitações. E Ele já tem um plano preparado para o momento que a gente falhar. Deus, Ele sabe que muitas das coisas que a gente pede, a gente não, primeiro que a gente não recebe, porque às vezes a gente não transfere, mas de tanta gente pedir, Deus dá. E aí Deus dá para nós. E a gente não suporta. Eu conheço muita gente que pede tantas coisas a Deus, e quando Deus dá, Ele não suporta, abandona, vai embora. Só que Deus sempre tem um plano B. Deus, Ele nunca perde o controle.
Deus sempre tem um plano para resgatar aquilo que a gente não faz, porque tudo está no controle dele, tudo está diante dele. Então o amor do Pai valoriza, mesmo a gente não merecendo. Deus, tu não sabe que Deus é, tu não sabe que Deus não sabe que a gente é falho. Deus sabe, irmãos. O Pai lhe providenciou roupa. Presta atenção, roupa é símbolo de honra. O Pai lhe providenciou um anel. Anel é símbolo de autoridade. O Pai lhe deu sandália, porque sandália é um símbolo de quem não é escravo. Mesmo errando, o Pai lhe concedeu honra, autoridade e te libertou. É uma honra para mim ser filho de Deus. Aleluia. É uma honra para mim participar do reino dele. E é uma honra para mim não ter meus pés descalços, porque eu não sou mais escravo. Aleluia. E a Bíblia é tão linda, pastor Fabiano, missionária Vitória, que Jesus está contando essa história aqui. Mas o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, vai dizer que nós devemos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. Só pode calçar as sandálias do Evangelho quem foi livre das amarras do diabo e do pecado. Aleluia. Que o cara em pecado não pode pregar sobre o Evangelho que pede perdão. Então, a Bíblia é muito coesa, ela vai se unindo. Eu amo a Bíblia, irmão, por causa dessas coisas, dessas conexões que a Bíblia tem. Então Deus deu honra, o Pai deu honra, deu autoridade e livrou ele da escravidão. Isso aconteceu com a gente. Isso aconteceu com a gente. Por quê? Porque o amor do Pai transforma um escravo em filho livre. O amor do Pai transforma um pecador escravo do pecado em um filho livre. Pastor, como é isso? João 1,12. Eu amo esse versículo. 1,12, coloca aí. Ele veio para os que era seu, mas todos quantos. Bota o 11. Eu gosto, ó. Veio para o que era seu. Quem eram os seus? Os judeus. Quem eram os seus? Os filhos de Abraão. Ele veio para esses, mas esses não receberam. Aí entra o 12 que eu amo. Porém, a todos quantos os receberam. Quem o que recebeu? Nós recebemos a mensagem do Evangelho da paz. Nós continuamos, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer, isso é muito importante. Nós continuamos escrevendo o livro de Atos. O livro de Atos, já percebeu que o livro de Atos não se encerra com amém? De todas as cartas do Novo Testamento, no final diz amém. Atos não termina com amém. Por quê? Porque segundo os historiadores, segundo os teólogos, o livro de Atos ainda está sendo escrito. Ainda tem mais um capítulo que será escrito. E esse capítulo será escrito com a volta gloriosa do Senhor. Esse capítulo será escrito com a noiva sendo arrebatada. Esse capítulo será escrito com a igreja encontrando com o Senhor nos ares das alturas. Esse capítulo se encerrará, se iniciará um novo capítulo. E nós estaremos inclusos nele, porque nós seremos a carta, nós seremos Atos 29. Atos vai até 28. Nós escreveremos Atos 29. Por quê? Porque será o retorno triunfal daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Aleluia. Os Atos dos Apóstolos continuam. Nós somos esses atos, irmãos. Nós somos esses apostolói. Nós somos aqueles que foram enviados. Nós somos os apóstolos desses dias. Nós temos uma mensagem que muda famílias. Nós temos uma mensagem que muda história de pessoas. Nós temos uma mensagem que muda nações, irmãos. Crente, se você soubesse o poder que tem nos seus lábios, você ia começar a declarar mais vezes:
essa terra é do Senhor, a minha casa é do Senhor, os meus filhos são do Senhor. Não deixe o diabo querer levar os teus filhos, não. Declare palavras de autoridade. Irmãos, eu vou dizer sentenças de autoridade. Diabo, solta o meu filho é do Senhor. Não aceite, irmãos, o mundo querer que o teu filho rompa limites. Não aceite que o mundo quer escravizar o teu filho. Deus tem um amor para ele. Deus quer pegar o pecador escravo e transformar num filho livre, porque é o que está escrito: e todos quantos receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Somos nós não podemos aceitar isso. Amém? O pai também mandou preparar um bezerro cevado. Este animal é um novilho guardado para ser usado somente em ocasiões especiais. Agora, sem falar de um e de outro, quantos aqui em casa tem aquele lençol que só usa no Natal? Quantos tem aquela coxa guardada o ano todo que só bota no ano novo? Quantos tem aquele joguinho de banheiro? Minha mãe tem joguinho de banheiro nenhum. Ele é cheio de pelinho. Parece até que a gente é rico. Ela só bota no final do ano. E ainda bota umas pantufazinhas para entrar no banheiro, para não pisar no negócio. Quantos tem aquele jogo de prato que só usa no Natal? No restante do ano é copo de geleia de mocotó. No restante do ano é copo do milho da ervilha. Mas no final do ano é aquelas taças bonitas, né? É aquele talher bonito de prata. No restante do ano é aquele que compra ali no 99, que tu pega na carne assim, o troço, é igual aquele lá do trabalho. Esperto, o troço quebra, o garfo quebra. Sabe o que esse texto está dizendo para nós? Que esse pai, o Ana Paula, ele vai pegar aquilo que está guardado para uma ocasião muito especial. Eu amo o Natal, irmãos. O Natal para mim é uma ocasião muito especial. Um dia eu botei uma casa com um terraço. E toda a minha família vai para lá celebrar o Natal. É o meu sonho, desde criança. Eu tenho uma casa aqui na Caibachuta que eu passo, eu falo para Carla, toda vez que a gente passa, ela já sei quem é o dono, do seu Alex, não sei nem quem é. É a casa do seu Alex. Aí eu falo, essa casa lembra a casa da minha tia Tita, que ela tinha. No final do ano a família vinha toda, fazia o Natal lá em cima. Todo mundo contribuía. Eu tenho maior vontade disso acontecer de novo na minha casa. Meus filhos, meus netos, noras, chegar, todo mundo reunido, e a gente fazer aquele culto ao Senhor, gostoso. Cada um leva um negocinho. Ah, irmãos, eu até sonho com fios de ovos. Uma cerejazinha, né? Aquele negocinho, um negócio chique, irmão. Aquele tender cheio de cravo, né? Nada mais é que tem coisa de mortadela, né? Eu penso naquilo. Por que eu penso, quando eu penso nisso, eu penso numa ocasião especial? Olha o que esse pai fez. Mandou os servos, pega o novilho cevado. O bezerro cevado quer dizer aquele que está sendo preparado especialmente. Deixa eu te dizer um negócio aqui. Você sabia que tem uma carne no Japão que é vendida, que ela é a mais cara do mundo? Por quê? Porque fazem massagem no boi, botam musiquinha relaxante para ele ouvir, né? Bota um negocinho, aí a vaquinha fica lá, o boizinho fica lá, aí vem um massagista de boi, sabe disso não? Procura na internet, tá lá. Aí vem e faz massagem para o boi não ficar estressado. Aí ele tem uma comida especial e uma ração especial. E aí quando esse boi vão abater esse boi, a carne dele dizem que é uma das carnes mais suculentas do mundo.
Ela é uma das carnes mais caras que tem no mundo. Só um homem comestível, assim, que come essa carne, que ganha bem. Eu não sei nem o que é isso. Se eu comer uma carne dessa, acho que quebra até o bracket do meu aparelho. De tão perfeita que... Sabe, irmão? É algo para especial. Aí ele manda pegar algo especial. Repare que ele vai celebrar alguém que feriu ele. Repare que ele vai fazer um culto especial para alguém que magoou ele. Você consegue compreender isso? Não. Porque isso não está em nós, isso está em Deus, irmão. Deus consegue nos celebrar mesmo quando nós o abandonamos, o pecado. Eu conheço gente que serviu o Senhor há anos e agora está batendo tambor. Mas se essas pessoas voltarem à originalidade a qual Deus os chamou, a Bíblia fala que haverá festa do céu. Porque está escrito: quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Olha o que esse homem está fazendo aqui, esse pai está fazendo. Ele está preparando uma festa. Por que ele está preparando uma festa? Porque o pecador se arrependeu. O pecador caiu em si. É isso que a Bíblia fala desse jovem. E caindo em si. Sabe? Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Eu sinto o Espírito Santo aqui de uma forma sublime essa noite, irmão. Aleluia. Ele está falando com muita gente aqui essa noite. O Espírito Santo, ele está trabalhando no nosso meio, irmão. Eu vejo o Espírito Santo nos amadurecendo. Eu vejo o Espírito Santo tratando de nós coisas que a gente não consegue tratar. Oh, aleluia. Eu quero declarar que o Espírito Santo vai agir até no teu casamento, naquelas questões mais íntimas que vocês não conseguem conversar. O Espírito Santo vai entrar com veemência. O Espírito Santo vai entrar com docidão. Nós vamos viver os melhores dias da nossa vida, irmão. Eu quero declarar sobre esse altar, sobre esse teto. Eu quero declarar que nós vamos viver os dias mais poderosos em Deus da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos amadurecendo. Por quê? Porque o Pai está preparando uma festa para o nosso retorno. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto o filho estava esbanjando, o pai estava cevando o novilho, deixando a roupa, deixando o anel, a sandália preparada para o momento do retorno. Ei, gente, você que me vê pela internet, você pode até ter dado uma volta nesse mundinho aí, mas fica tranquilo, que o pai já preparou o novilho, já preparou a roupa, já preparou o anel e já tem a sandália. Você pode achar que você está se mandando, você pode achar que você cresceu. Sabe qual é o problema quando a gente rompe de adolescente para jovem? É que a gente acredita que a gente tem todas as respostas do mundo. Oh, irmão. Mas o Espírito Santo já está preparando todas as coisas. Por quê? Porque o amor do Pai tem o poder de trazer vida. Versículo 24, Dudu. Aleluia. Porque este meu filho, ele estava morto. Acompanha na tela. Porque esse meu filho estava morto. E ele estava morto. O que aconteceu com ele? Reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O amor do Pai tem o poder de trazer vida. Que poder é esse? É o poder de trazer alguém que estava morto reviver. O poder de alguém que estava perdido ser achado novamente. E o poder de alguém que estava andando em tristeza agora começar a se alegrar. Eu quero declarar sobre a tua vida que aquilo que estava morto sobre a tua vida vai voltar a viver.
Aquilo que estava perdido no teu ministério, na tua casa, você vai achar. Arabaxara, bacanta, arabaçúbia, arabara. Sabe o que fez aquela mulher achar a moeda, irmãos? Não foi somente a luz. Porque a luz só serviu para mostrar que estava bagunçado. Quando a luz chega na nossa vida, a luz chega para mostrar o que está desorganizado em nós. Mas o que fez aquela mulher achar a dracma perdida foi ela arrumar a casa. Deus está dizendo para nós essa noite que não adianta ter luz se as coisas continuam bagunçadas. Aleluia. É verdade. Precisamos arrumar a casa. Bota para fora tudo daquele armário. Joga em cima da cama. Separa o que dá e o que não dá. Tem coisa lá dentro do teu armário que não dá mais em você há 25 anos. E você está aprendendo a viver uma vida que não vai voltar mais. Dá para quem está precisando. Faz uma reforma no teu armário. Pega um bando de roupa que você não usa mais, traz para o bazar. Abençoa pessoas. Começa a faxinar a tua casa. Tira móvel. Faxina boa, faxina que tira móvel do lugar. Eu sou meio impaciente. Eu sou meio inquieto. Às vezes chegam lá no trabalho e falam assim: sabe, tu já Marco? Lá é Marco, não é pastor. Já mudou a mesa de lugar de novo? Eu falei: já mudei, não gostei do jeito que está, agora eu botei para cá. É igual as cadeiras, você já percebeu que eu estou sempre mudando as cadeiras de lugar, né? Porque faxina boa, irmão, faxina boa é que move as coisas, é que tira do lugar. Porque quando não tira do lugar, esconde. Minha esposa trabalhou alguns anos de recepção no SASE, de recepcionista no SASE. Aí ela fala, quando ela está com preguiça, que ela não quer arrumar a casa, ela fala assim: vou fazer uma faxina de SASE. Eu falo: cara, como é que é isso? Não, é porque tinha as meninas lá da limpeza que elas não gostavam de limpar. Aí o que elas faziam? Aonde os médicos passavam, os diretores passavam, ali elas limpavam direitinho e jogavam um bom ar. Quem passasse, nada. Mas se fosse... Irmãos, eu trabalhei com um dono de empresa de limpeza. Uma vez ele entrou na minha sala, não tinha o que falar da menina. A menina era boa. Aí ele olhou, aí a gente tinha um ar-condicionado de janela. Ele olhou, aí passou assim a mão de leve, apenas um toque, assim, o ar-condicionado. Aí falou: Marco, vem cá, você como líder desse setor aqui, você tem que manter esse setor organizado e limpo. Eu falei: mas está limpo, a menina limpa. Olha aqui, meu Deus. Não avisa nada. Daqui a uma semana eu vou voltar. Você vai ver que a marca do meu dedo vai continuar lá. Dito e feito. A marca do dedo continua. Por quê? Porque a gente não quer ter trabalho. Limpeza boa dá trabalho. Limpeza boa, aleluia. Limpeza boa, você bota o cabelo pro alto. O que a Bíblia fala sobre atar os vestidos? Atar os vestidos e vai limpar. A limpeza boa é essa. É pesada. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. E não está no sermão isso. Isso está dentro do rema, revelação de Deus. É melhor fazer uma limpeza pesada agora e fazer a manutenção do que nunca fazer limpeza e viver na sujeira. Aleluia. É verdade. Por que Deus mandou Ezequias botar a casa em ordem? Porque estava sujo. Então quando Deus manda botar em ordem, é porque Ele quer, aleluia, vou falar. Deus, Ele não anda em ambiente sujo. Deus, Ele não habita em ambiente sujo. Deus, Ele habita em ambiente limpo. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele habita em ambiente limpo, organizado. Deus, Ele não anda em ambiente desorganizado, sujo. Deus não compactua com o pecado. Aleluia. O altar tem que estar limpo, faxinado. Aleluia. Por que em Levítico capítulo 6 o sacerdote tinha que se paramentar todo para chegar no altar do incenso e recolher as cinzas?
recolhia as cinzas, e tinha todo um cerimonial para recolher as cinzas. Por quê? Porque aquelas cinzas que queimaram ali foi o incenso que adorou a Deus no passado. Então até com aquelas cinzas tinha que ter responsabilidade. Então ele chegava, recolhia, depositava no lugar correto e vinha um outro agora para fazer a manutenção do fogo, porque escrito está: o fogo arderá continuamente no altar. Não pode deixar o fogo extinguir. Não pode deixar o fogo apagar. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que tem um Pai que perdoa, que quer reacender o fogo da tua vida, quer reacender o fogo da tua chama, a chama do teu ministério. Ele quer reacender aquilo que se apagou, crente. Porque não és quente e não és frio. Estou a ponto de vomitar-te. Sabe para quem o Espírito está dizendo isso? Uma igreja. Não está dizendo isso com um crente, não. Está dizendo com uma igreja. Quer que eu te conte o contexto disso aí? Eu te conto. Nessa cidade aí, nessa igreja aí, havia numa região distante águas termais. Pastor, o que é águas termais? Águas termais são águas que são quentes, devido à vulcanização do solo, a gente tem isso aqui em Goiás. Tem um lugar aqui em Goiás que as águas são quentes. Eu não lembro o nome agora, não é Águas de Lindóia não, é Lindóia, São Paulo. É em Goiás. As águas são termais. Nesse lugar aqui, que Deus está falando, as águas eram quentes. E aí o que fizeram os governantes? Pastor Fabiano colocou canos, dutos, dessas águas termais, e essas águas, esses canos corriam até a cidade. Quando chegava na cidade, a água já não estava na mesma temperatura que saiu daqui. Amém ou não amém? Sim ou não, pessoal? Porque saiu daqui, perdeu a temperatura, é igual o carvão. O carvão está lá na brasa. Ele estoura, ele pipoca, ele vai cair uma brasa ainda incandescente. Só que ao ele sair do braseiro, ele já começa a perder calor. A brasa fora do braseiro, ela se apaga. Então aqui no braseiro, ela tem uma quantidade de calor, mas quando estoura e vai para fora, ela começa a perder calor. Aleluia. Então a água que estava aqui muito quente, porque não é quente. Por quê? Porque não está na fonte. Aleluia. Quem está na fonte fica quente. A água está vindo. Quando chega na cidade, ela nem morna mais está. Por que ele fala? Porque este é meu filho. Cadê? Volta lá o texto de Apocalipse que você botou. Foi 3. Porque não és frio, nem é quente, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. É isso que o texto vai dizer. Por quê? Porque essa água era usada para higiene. Que tipo de higiene? Além do banho, era usada para escovar o dente, para fazer limpeza bucal. Então, quando se colocava essa água na boca, essa água, por causa da perda do calor, ela se tornava insalubre. Então, todas as vezes que botava essa água na boca, dava ânsia de... Então, é isso que Jesus está dizendo. Porque não és quente, porque não és quente, não é frio. Eu estou a ponto de vomitar. Ou você é uma coisa, irmão, ou você é um crente cheio do poder, cheio da glória de Deus, ou você é um crente frio. Não existe meio termo, irmão. Sabe por quê? Porque quando você servia a outros deuses, não tinha meio termo, você era quente o tempo todo. Escuta, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Eu tenho um tio. Nós morávamos em Realengo, lembra? Qual o nome daquele lugar lá, aquele buraco lá que tu comprou aquele terreno lá? Eu esqueci o nome daquele lugar lá em Realengo. É um lugar muito ruim, que as famílias pobres entraram e compraram lotes de um terreno em Realengo. Minha mãe chegou a comprar um terreno lá e depois vendeu. Que venderam para ela com uma árvore gigantesca no meio.
no trabalho, ele tomou uma volta, enfim. Nós morávamos de aluguel nessa época em Realengo. E a minha tia já tinha uma casa nesse lugar. Toda no tijolo, de laje, pensa num lugar quente. E a casa era de cera, era no chão, não tinha piso. Aí vinha com aquela cera vermelha, verde, você sabe qual é? Aquele passado ruim que a gente vivia. Aquele, sabe? Aí tinha que jogar, eu fazia, enfim, era um negócio horrível. E as paredes ainda eram no tijolo. Só que no meio da sala tinha uma estante linda. O meu tio abriu, o pai da minha tia abria, tinha um pergaminho escrito em japonês. E a gente passava uma fome. Esse negócio aí, você já sabe o que é. Ele começou com um sino pequenininho. Aí tinha um negócio de fruta. E a gente cheio de fome. Aí a fruta estava lá. Ele sentava, desenrolava um tapetinho. Ele sentava e ficava Rony, Mengó. E batia no sino, bem. Ficava ali, irmão, 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia. E a gente ficava quieto, não podia fazer barulho. E ele ficava Rony, Mengó. Eu só lembro disso. Não sei se é isso aí que a Maria já foi, budista. Não é budista? Não é budismo isso? Irmãos, a vida melhorava. Não saía do lugar. E aí disseram para ele, né, minha mãe que diz isso, disseram para ele que tinha que aumentar o sino. Aí trouxe o maior. Bom, e aumenta as frutas. Escuta o que eu estou te dizendo. Quando a gente era do outro lado, a gente era mais dedicado do que a gente é hoje. Você não media tempo, não media esforço. Eu me lembro, irmãos, ainda morando em Realengo. Eu já vou encerrar. Eu me lembro morando em Realengo. Foi um ano que mataram o meu falecido irmão, 92. Nós morávamos em Realengo. Minha mãe entrou em choque. Ela procurou um centro espírita que tinha de mesa branca, que queria conversar com ele. O desespero levou ela para fazer várias coisas. E aí a gente ia toda segunda-feira para aquele negócio, toda segunda-feira implacável. Chegava lá, tinha que ir de branco, beber uma água num copinho, aí ficava esperando, eu não entendia nada, eu era criança, eu ia com ela. Mas religiosamente ela ia, ela não bebia, ela não fumava nesse dia, ela se dedicava para essas coisas. Aí a gente vem para Jesus, Ele nos tira da escravidão, coloca um anel em nós, coloca roupas novas, dá-nos uma sandália de fio, e a gente não se dedica a Ele. É o que eu sempre falo aqui, irmãos. Cadê os crentes que deveriam estar hoje congregando? Onde estão? Nunca nessa época quem servia botava uma festa de sessão. Dia de sessão é sagrado. Não tem festa, não tem nada. A gente não quer nem saber, irmão. Quando que é o dia de servir o Senhor? Eu posso ir na quarta. Aí não vem na quarta porque o Flamengo vai jogar. Não, vou no domingo de manhã. Eu vou domingo à noite, eu vou jogar futebol. Mas é assim a nossa vida. Ela não é assim, irmão. A gente não se dedica ao Senhor. O mundo tira 2, 3 horas aí ensaiando, tirando música, e vai afiado. O músico quando vai tocar nos barzinhos, ele se dedica 2, 3 horas nos instrumentos dele. E a gente? Se alguém perguntar qual o motivo da nossa salvação, a gente não vai saber responder. Porque a gente não se dedica ao Senhor. Você está entendendo? Como nós precisamos amadurecer nesses dias. Uma pessoa me procurou essa semana. Eu vi que o Senhor me removeu do grupo, estava expulsando da igreja. Eu falei, não. Negativo. Não expulsei ninguém da igreja. Não expulsei ninguém da igreja. A irmã que se auto-excluiu. Quanto tempo que a irmã não vem à igreja? Falei, irmã. E outra coisa, quando a irmã vem, a irmã só sabe chorar e ocupar a minha esposa. Não tinha um período de culto, acabou. Irmãos, filhos paparicados não vai ter mais nesse lugar. Ou a gente cresce e avança, ou eu vou dizer nesse momento para você, pode procurar outro lugar.
Eu fico aqui com a minha esposa cultuando sozinho, agora no início. Mas nós vamos impactar, nem que seja com 2 pessoas, eu vou impactar a minha geração. Nem os que vão ser crentes de verdade, até debaixo d'água. Vai ser crente até no calor. Vai ser crente até na chuva. Ô meu irmão, ou a gente é ou a gente não é. O diabo não está brincando, não. O diabo está ceifando nossos filhos. O diabo está pegando o teu filho, crente, que você deixa ele em casa. O diabo está botando na cabeça dele que ele tem que ser menina, que ele tem que ser menino, que ele pode se relacionar com quem ele quiser. O diabo está colocando na cabeça do teu filho que a Bíblia é um livro arcaico, um livro de velho, é um livro dos nossos pais. O que é isso, minha gente? Precisamos acordar para esse nível. Aleluia. Nós temos uma guerra pela frente. Amém, é verdade. Guerra pela nossa salvação. Eu não estou dizendo de política, não, porque até nisso você tem que ter discernimento em quem você vai votar. Não é o pastor que vai botar política aqui em cima para te influenciar. Mas eu só vou te dizer um negócio nessa noite como pastor dessa igreja. Não adianta orar por libertação. Não adianta orar pelos crentes que estão sendo perseguidos em países comunistas se você vota em quem apoia isso. Não se trata de gostar ou não gostar, se trata de princípio. Agora tem um bando de crente fresco indo para a internet falar besteira. Não conhece a fé que tem. O Pai está pronto para nos perdoar. Aleluia. Eu vou encerrar aqui porque não dá mais tempo, senão a gente vai sair daqui mais tarde. Mas um significado muito importante que a gente precisa falar nesses dias é o seguinte: morto. O filho estava morto, pois havia recebido a sua parte da herança. Ele não fazia mais parte da família, por isso que ele estava morto. A palavra morto aqui reflete o grau avançado de miséria e decomposição que ele estava. Ele estava morto. Coisa morta fede. Coisa morta tem cheiro ruim. Morto não toma ação. Morto não decide. Morto não tem razão sobre si. E perdido, pois sido destruído em loucuras, desperdiçado tudo o que ele tinha para sustento de vida. Ou seja, ele estava no mais profundo da desgraça. E aí o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 2:1: Ele vos vivificou, estando vós mortos das vossos delitos e pecados. Esse jovem estava o quê? Morto. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos vivificou, estando ainda nós mortos em nossas ofensas e pecados. Ele estava perdido. Não é isso que o texto diz? O meu filho que estava morto reviveu. Efésios 2:1. Ele estava perdido e se achou. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então a esperança para mim, porque tem um Pai que perdoa, e a esperança para você, filho, que quis se perder, não que se perdeu, que quis se perder, que você guarde essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe grandemente, e que a partir de hoje você possa dar mais valor a Deus. Honre o Deus que te salvou. Honre o Pai que te perdoou. Honre a casa que Ele te plantou. Amém? E assim nós vamos juntos, caminhando para Canaã, para a glória de Deus. Diga amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.